Continuando então, Guilherme Miller, e os seus seguidores, diziam que os 2300 anos teriam como ponto de partida o mesmo dia que fora determinado para se dar início à contagem concernente às 70 semanas proféticas de Daniel 9, as quais eles interpretavam ser 490 anos literais. Semanas estas, as quais sabemos estavam, então somente, determinadas, e vinculadas ao povo de Israel. Conforme o anjo havia indicado em Daniel 9:25, o dia de início, para ser contadas, as 70 semanas proféticas, seria aquele, no qual fosse decretada uma ordem real, para que fosse restaurada e reedificada Jerusalém. Isso, comprovadamente ocorreu, no ano de 457 antes do nascimento do Messias. Os participantes do movimento do Adventismo, dos quais grande parte se tornariam também os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, proclamavam ao mundo que o retorno do Messias se daria após haverem decorrido os 2300 anos a contar, do ano 457 antes do nascimento do Messias. Estabeleceram eles por diversos cálculos, sucessivas marcações de datas para a volta do Messias, sendo que a última delas foi o dia 22 de outubro de 1844. Como o Messias não retornou à Terra para buscar os seus e fundar o seu reino, em nenhuma das datas por eles anunciadas, grande parte dos participantes do movimento do Adventismo, que atônitos estavam vendo ruir diante de seus pés o principal pilar que os unia e os sustentavam, começaram a debandar, mas os que fundariam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, reformularam a doutrina de Miller, criando a doutrina do juízo investigativo, alegando haverem recebido da parte do Altíssimo uma nova luz sobre o assunto, e que o ano de 1844 não se referia à volta do Messias, como a princípio eles haviam entendido, e que lhes fora permitido aquela grande decepção, a fim de serem separados os verdadeiros adoradores do Altíssimo, para que assim fosse estabelecida a verdadeira Igreja do Altíssimo na terra. Também começou a ser disseminado entre eles que o Altíssimo havia suscitado, dentre os fundadores da Igreja verdadeira, uma profetisa que hoje conhecemos por Ellen Goldwhite. Esta mulher afirmava que realmente o Altíssimo lhe havia estabelecido por profetisa, e que a ela foi revelado que Guilherme Miller havia interpretado de forma correta apenas parte da profecia em epígrafe. Segundo a nova profetisa, Miller estava certo ao afirmar que as 2300 tardes e manhãs deveriam ser entendidas como 2300 anos literais, e que seu fim se deu no dia 22 de outubro de 1844. No entanto, ele erroneamente havia interpretado que a purificação do santuário se daria através do retorno do Messias à Terra, e que ao retornar, ele promoveria o juízo final, ocasião em que pecados e pecadores seriam lançados no lago de fogo. A suposta profetisa afirmou que o que de fato ocorreu no dia 22 de outubro de 1844 é que o Messias havia passado do lugar santo do santuário celestial para o lugar santíssimo, declaração esta que nos leva a entender que até então, ao Messias, só era permitido entrar no máximo até o lugar santo do santuário celestial. Ellen White também passou a afirmar que por esta ocasião, ele, o Messias, deu início a uma nova etapa de sua obra redentora, a qual o profeta Daniel havia sido informado que ocorreria no final das 2300 tardes e manhãs, a saber, a purificação do santuário. No entanto, a suposta profetisa declara que o santuário, o qual carecia ser purificado, era o santuário celestial e não o terreal. Essa purificação, afirmava ela, seria promovida daquela data em diante, através de um suposto juízo investigativo, no qual o Filho do Altíssimo analisaria caso a caso as obras de todos aqueles que nasceram no planeta Terra, e ainda que este juízo iniciar-se-ia por Adão e terminaria com o último dos viventes.
Segundo ela, neste juízo, seriam julgadas todas as obras praticadas pelos seres humanos, ocasião também, em que o Messias faria a intercessão por uns, com a finalidade de conceder-lhes a vida eterna, enquanto acusaria a outros com o objetivo de condená-los ao lago de fogo, onde as Escrituras dizem ser a segunda morte. Notem que este juízo contraria não só o fato óbvio, de ser impossível que algo, ou alguma coisa impura, pudesse penetrar o santuário celestial e ainda permanecer lá por milênios, bem como também, contraria, a palavra do próprio Filho do Altíssimo, que nos declarou: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Podemos ainda rechaçar esta falsa interpretação que diz que as 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 anos, os quais terminarão no dia 22 de outubro de 1844, e que desde então se estabeleceu um suposto juízo investigativo, com muitos outros versículos. No entanto, eu citarei apenas alguns deles. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Mateus 11:36, 41 e 42. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5:28 e 29. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9:27. Quanto ao entendimento que os que fundariam a Igreja Adventista do Sétimo Dia tiveram quanto ao período das 70 semanas proféticas de Daniel 9, serem na verdade 490 anos literais, e o seu início dar-se em 457 antes do Messias, foi sim, uma assertiva real. No entanto, eles estavam triplamente errados, ao afirmarem que as 2.300 tardes e manhãs equivaliam a 2.300 anos, e que no final destes 2.300 anos, se daria a volta do Messias à Terra, ou ainda, a sua entrada no lugar santíssimo, do santuário celestial, para purificá-lo, através de um suposto juízo investigativo, o qual seria elaborado com a finalidade de determinar quem seria condenado e quem seria absolvido. Este período de 70 semanas proféticas, ou 490 anos literais, realmente tiveram como seu ponto de partida o ano de 457 antes do Messias, pois, no próprio livro de Daniel, no versículo 25 do capítulo 9, foi dito pelo anjo a Daniel, que a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, seria a data de início das 70 semanas proféticas, as quais também entendemos serem 490 anos literais. Conforme se pode constatar ao estudarmos os dados históricos da época, foi no ano de 457 antes do Messias que foi promulgado o decreto do rei Artaxerxes da Pérsia, no qual ele ordenava e autorizava a restauração de Jerusalém,